na hora de dar comida pro menino, pra menina, não é fácil não. Tem gente que não dá trabalho nenhum, mas algumas crianças parecem que vão deixar a gente sem cabelo ou muito descabeladas, porque esse momento da introdução alimentar é imprescindível para que essa criança tenha, de repente, hábitos de vida saudáveis por toda a sua vida. Bom, antes de entrar de cabeça no assunto, mergulhar de cabeça, eu quero que você medite comigo, pense comigo nesse verso da Bíblia. Romanos 8,15 diz o seguinte: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo amor do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Que você possa hoje confiar nesse Deus, se apegar a Ele e saber que Ele está com você em todos os momentos da sua vida. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a angústia, sobre a tentativa desesperada muitas vezes de tantos pais acertarem na hora de introduzir a alimentação, tudo aquilo que eu e você comemos para as crianças. Eu quero agradecer aqui a presença da Alessandra Araújo, que é a nutricionista que vai nos ajudar a entender um pouquinho desse universo. Alessandra, por que é importante oferecer o alimento certo nessa fase em que a criança parece não aceitar nada? Nada, né? Ela sai da amamentação... E é difícil, né? É difícil. O leite não é bom, não é prático, não é confortável, né? Se a gente for pensar, como é gostoso, né? Tô no colo da minha mãe, quentinho, tudo gostosinho, afeto, cheirinho. Aí sai, de repente, uma colher de plástico, um gosto diferente, não tem contato. É difícil para a criança, né? A textura muda, né? Então a mecânica muda. Então antes era só sugar o leite, que é você já tá na mamadeira. Que é um processo muito difícil, viu, Teru? Tem muitas mãezinhas que às vezes desistem do processo de amamentação, porque não é fácil esse processo, né, do sugar, né, e sofrem com isso. Então, assim, a criança passou por esse período, que é o processo do entender a sucção, né, e ela tá confortável. Aí, de repente, ela fala assim, ô, beleza, tá tudo certo, né, entendi que o negócio é assim. Aí vem alguém e muda tudo. Aí começa tudo de novo, né, e a nossa vida é assim, né, desde pequenos nós temos que aprender a adaptação, né, da vida. Alessandra, a gente está falando muito do ponto de vista, assim, pensando no ponto de vista dos pais, o que oferecer aos filhos, o que você deu para o seu filho logo de pequenininho, às vezes estava mamando, parava de mamar e olhava para os amigos, para aquela festa, não sei se você estava no churrasco ou no almoço especial, e a criança olhou com aquele olho comprido, parecendo querer aquele alimento. Você ofereceu? Será que é certo fazer isso? Bom, vai pensando aí, e antes de a gente responder isso aqui com a Alessandra, eu quero mostrar para vocês o que as crianças disseram que gostam mais de comer, feito pelos pais ou não. Vamos ver junto, Alessandra? Essa galerinha é bem animada, vocês estão percebendo. Nessa fase eles estão descobrindo muita coisa, como brincadeiras, palavras diferentes e diversos tipos de comida. E na hora do lanchinho, por exemplo, as lancheiras são variadas. Eles gostam bastante de trazer bolacha recheada, cookies, bolinho industrializado assim. Mas tem umas crianças também que optam por um lanche mais saudável, que sempre traz fruta nas lancheiras, bolo integral e suco natural também. Refrigerante, assim, alguns trazem, ainda eles gostam bastante. São muitos os tipos de lanches e alimentos que os pais oferecem aos filhos. Mas o que de fato eles gostam de comer? É isso que nós vamos descobrir agora. Arroz e feijão. E você tinha me dito que gosta também de salgadinho? E você, me conta, o que você gosta de comer? De torrada. De torrada? E que mais? Gosta de bolo ou não? Chips. Esse. E o que é? É salgado, é pipoca, que mais? Isso é pipoca, isso é parrinha, Yakult, suco e uma amaciante
de carne, da Danoninho e também torradinha e também chiquinitos. Mas gosta da maçã aí. Você prefere maçã ou prefere uma bolacha? É maçã. Olha que tá de parabéns. Uva. Você gosta de uva? E de, por exemplo, bolacha, bolo, o que você gosta? Bolo. Qual é a sua comida predileta? Cookie. Cookie. Com quem que você aprendeu a comer cookie? Com a mamãe. Chocolate. Sua mãe briga com você por você comer chocolate? Não? Chocolate. O pessoal gosta aqui do chocolate. E você? O que você mais gosta de comer? Melancia. Melancia? Você prefere uma melancia ou um chocolate? Melancia. Olha, tá de parabéns. Quem que ensinou você a comer melancia? Papai. Ah, o papai. E você? Gosta mais de fruta ou mais de chocolate? Bolo. Eu acredito assim que a gente aqui tenta ensinar e a gente trabalha trazendo frutas para eles provarem, mas muita coisa vem de casa. E como eles têm acesso fácil à bolacha, esses bolinhos que são bem mais práticos, aí fica difícil a gente trocar um chocolate por uma fruta. Mas eu acredito assim, se a gente mostrar e dar o exemplo e falar que a gente gosta, que a gente come e trazer para eles e incentivar eles a trazerem de casa, isso ajuda bastante. E eles ficam animados também para tentar mudar esse lanchinho, trazer um lanche diferente. Tá aí, olha só que criançada linda. Realmente é um desafio você trocar a alimentação prática, que é aquela empacotada, por alguma coisa que você precisa preparar em casa. Mas quando você entende a importância disso, e é para isso que você está aqui, Alessandra, aí a gente começa a mudar o nosso pensamento. Verdade, né? Eu vi ali que várias crianças disseram que aprenderam a comer melancia com o pai. Você viu a referência? Cookie com a mãe. Você viu que a referência é 100% a família, né? O pai ou a mãe, né? Se eu tenho em casa, se eu vejo isso em casa, eu tô aprendendo, não é verdade? Tá. E você viu que a professora falou assim, olha, já vem de casa, né? É o que tem em casa. Então, assim, se tem frutas, verduras, legumes, alimentos bons, é o que eu tenho, é o que eu vou levar, é o que eu vou consumir. Quem tem o poder de compra? Olha, a gente fez um programa recentemente sobre café da manhã e a Alessandra mostrou aqui 2 mesas e, de novo, parece que o padrão se repete. Vamos falar na questão cores aqui. Olha como a alimentação industrializada, ela tem uma cor meio tom que... só. ela usa um tom só na paleta, enquanto a alimentação natural tem uma diversidade de cores naturais. É claro que se você pegar aqueles alimentos que ficam nos pacotes, dos biscoitos, dos salgadinhos, dos iogurtes... eles são com aquele colorido, com aquele brilho, que daí a comparação é desleal. Mas é importante a gente usar os nossos sentidos. Mas você falou a palavra certa, a comparação é desleal. É desleal. Porque a indústria trabalha para isso, né? Se a gente for avaliar, né, aqui, vamos dar uma andadinha por aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem, muito bonitinho, uma garrafinha compacta, prática, que a mãe não precisa nem pensar num copinho que não derrama ou derrama, enfim, já está prático, pronto. E aqui a gente tem o quê? Refrigerante, que com certeza, quase essa parte aqui todinha desse refrigerante é açúcar. 1/3 dele é açúcar. 1/3 dele aqui é açúcar, né? E aqui a gente também, aí não quer levar na garrafinha, mas se eu tô em casa, eu pego um copinho mais lindo, mais bonito, colorido, né? E coloco talvez o refrigerante. Ou se eu tô numa reunião de família, tudo, fica mais fácil. E aqui, às vezes eu desacredito, tem muita gente que ainda compra o suquinho industrializado em saquinho, né? Que um saquinho daquele... Aquele de pozinho. De pozinho, dá 1 litro. Eu fico, às vezes, impressionada. Às vezes eu estou no mercado e eu vejo que pais ou mães passam, assim, para a compra do mês.
né, uma quantidade absurda daquele suquinho. Mas aí, Alessandra, talvez você esteja assistindo a gente aí de casa e pensando, eu uso, Alessandra, porque é mais barato, porque ele rende bastante, dá para toda a família tomar. Mas aí a gente precisa fazer uma outra conta, não é não? Sim, exatamente, é uma outra conta. Realmente, ele rende mais, é barato. E aí, convênio, medicamento, alergia, né? A criança tem uma bronquite, uma pneumonia, ou esses tipos de produto, eu tenho muito corante, acidulante. Eles são muito irritantes de mucosa. Então, às vezes você vê uma criança ali que ela tem secreção e não passa essa secreção e geralmente aquela parte está toda inflamada. E a gente às vezes está inocente nessa, né? A gente achando que está dando melhor para o nosso filho, a gente está poupando tempo porque esses alimentos são mais baratinhos no mercado, mas depois a conta chega através de horas na fila de espera para ser atendido no hospital, de perdas de dia de trabalho para você levar seu filho no hospital. Mas eu quero voltar aqui, Alessandra. Olha só, a gente tem aqui uma grande quantidade de sal e açúcar presente nesses alimentos, que às vezes vem numa memória de mãe, de gestante, que já consumia esses alimentos. E aí, quando a criança nasce, tô errada? Ela tem já uma tendência maior a gostar desse tipo de coisa ou não? Não tem nada a ver isso? Não, sim. Um pai que tem uma alimentação, uma mãe, né, na verdade, que já passa uma gestação tendo uma alimentação saudável, uma alimentação rica em frutas, verduras, uma dieta muito rica, existe uma probabilidade muito grande daquele filho também, ele gostar e consumir aquele alimento com mais facilidade. Já existem estudos que mostram isso, entende? Então, um pai que se alimenta bem, uma mãe que se alimenta bem, mostra-se também uma criança que ela tem uma alimentação adequada. Tá bom? Queria falar um pouquinho sobre textura também. Eu tô vendo aqui que tem alguns alimentos muito fáceis de ser ingeridos porque são mais crocantes e dissolvem rápido na boca, como os biscoitos, por exemplo. Tô mostrando aqui. Temos também alimentos super doces, como a doutora Alessandra já mencionou. O iogurte, que é fácil de ser... E que é uma cor atrativa, né? E também tem aquela propaganda muito antiga que ficou, que é nutritivo tanto quanto uma refeição. Que ainda impregnou, né? Não sai. Vamos falar a verdade sobre isso aqui. Quando eu dou para uma criança que tem uma referência do leite materno e eu dou uma bomba de açúcar e sal. E tem, né? Geralmente a mãe fala assim, então eu tô ali, eu dou uma bolachinha inocente dessa aqui, a criança já viu? Fica chupando essa bolachinha. Essa bolachinha aqui, ela é rica em quê? Ela é rica em açúcar, né? Ela também é um produto super processado, né? Uma quantidade de farinha, uma farinha refinada, produto refinado, e aí eu vou dando para a criança chupar ou passar um tempinho ali. E aí, o que acontece? Tem uma formação grande, porque é muito açúcar, tem uma formação grande de bactéria na boca, porque às vezes não faz uma higiene adequada, e eu já começo, aí mal tem dentinho, já começa a ter dentinho estragadinho. Poxa, mas eles são práticos, Alessandra. Eles são práticos. A gente que é mãe fica pensando, nossa, mas aí todo dia eu vou ter que arrumar lanche pro meu filho. E tem mãe, eu já vi mãe, olha, que ensina a criança a abrir a bolacha e consumir toda essa gordura hidrogenada dentro e depois consome isso tudo e come a bolacha. Tem muita mãe que ensina isso daqui. Isso aqui é pura gordura, pura açúcar, pura farinha refinada, né? E a gente começa a introduzir isso daqui. Mas eu percebi que algumas crianças disseram, por exemplo, que preferem a melancia do que um chocolate. Ai, graças a Deus. Como é que a gente faz para desenvolver? Ela tá falando aqui, graças a Deus, né? Como é que a gente faz, será, para desenvolver o gosto pelas coisas naturais? Se às vezes nem a gente tem essa vontade, Alessandra, fala aí dicas práticas. Olha, vamos lá, criança 6 meses, aí o médico, o pediatra fala assim, vamos começar a introduzir os alimentos, né? E aí o que a mãe pensa? A mãe fala assim, nossa, esse é o momento. Você vai para a cozinha, você pega um panelão, aí você faz aquele catadão da geladeira, né? Porque e assim, fala, agora eu vou deixar meu filho, E eu entendo, porque a referência da mãe é que quanto mais elementos, mais produto, mais alimento, mais eu coloco, eu vou estar, o quê? Fornecendo nutrientes, mais vitaminas, né? Mais vitaminas. E a gente não dá um tempo para o processo de adaptação. Então, a gente não trabalha o paladar a favor dessa criança. Então, o que seria isso? Eu vou introduzir, então começo com papinha simples. O que é papinha simples? Papinha que eu posso fazer, talvez, com um só ingrediente. Talvez aqui é uma abóbora. Então, eu vou trabalhar a papinha com a abóbora. E a gente falou do sal.
não é o momento, né? Espera um pouquinho, daqui a pouco nem que a criança não vai poder consumir o sal, mas espera um pouquinho. A gente está falando de introdução. Introdução. A gente está começando essa jornada. Então está começando. Vai introduzir, vai acontecer, mas é aos poucos. Então, nas primeiras semanas, o que eu tento priorizar? Priorizar, fazer uma papinha mais simples, com um só produto, com um só alimento, né? E é normal a criança rejeitar, por exemplo? Então ela sai do leite e ela experimentou a abóbora, cuspiu. Isso daí é normal, tem que acontecer. Tem que acontecer. Isso mas acontece. Às vezes alguns pais ficam desesperados. Eu não sei se você já passou por isso, mas a gente fica... Ai, o que eu vou fazer? Agora eu preciso voltar a trabalhar e meu filho não está aceitando a papinha. E você não tem paciência, né? Porque você quer um processo rápido. Porque realmente você tem que voltar a trabalhar. Você precisa, né, agilizar. Só que, assim, muitos estudos revelam que, para você desistir, você tem que estar tentando ali pelo menos 15 vezes. Olha só. Então, quando a gente fala processo de introdução, o que a gente está dizendo? Que é um processo que longo. Gradativo. Não é rápido. Então, o processo, ele é longo. Então, aos poucos e com muita paciência. E também... E eu tô vendo que você trouxe aqui algumas outras coisas, cereais, que dá para ir colocando depois, posteriormente. Aos pouquinhos. Então, assim, cada pediatra tem uma conduta, tá bom? Então, tem pediatra que trabalha com uma sopinha realmente com todos os alimentos. Uma sopinha com mais elementos. Sim. Tem pediatra que já segue por essa opção de vamos aos pouquinhos, bom confiar no que o pediatra que você já tem sua confiança. Porque o pediatra conhece a família, conhece o estilo de vida, conhece a rotina e conhece a criança também, né? Ela tá acompanhando. Mas o que a gente tem que pensar? Que aqui a gente tem o quê? Um grão, uma leguminosa, que é um feijão, né? O mais conhecido como feijão carioca. Ele é muito importante para a criança, mas eu vou introduzir esse feijão talvez na primeira papinha? Não. Vamos deixar um pouquinho para papinha, mais um pouquinho para frente. Aqui a gente também tem o quê? Uma quinoa. Eu posso introduzir? Eu posso introduzir, não tem problema nenhum. Porém, vou deixar um pouquinho mais para frente, né? E daí, digamos que eu faça minha papinha com feijão e aí a criança faz aquela caretinha, aquela cospe. Qual deve ser a conduta do pai e da mãe? A conduta é insistir. Ou do cuidador, né? Que é a pessoa que está cuidando. É verdade, é insistir. Mas não insistir de maneira chata, né, Alessandra? Porque não. Dá a impressão de que a criança, ela vê o alimento como um brinquedo, por exemplo. Mas também não tão assim com processo de tanta diversão, né? Então, assim, aí acaba... introduziu uma colher. Né? A criança confunde os sentimentos, Ela né? precisa saber que é uma coisa normal da vida, faz que não é um evento gigantesco ela comer. Comer é ótimo, que nem parabéns. Lembrei assim, uma mãe, você vai fazer aniversário. Vamos fazer aniversário onde? Numa lanchonete, talvez de, né, um fast food. Porque ela entende que aquilo é muito legal, que aquilo é muito importante na vida dela. Então, tem que ser processos tranquilos. Então, assim, consumiu, comeu, chorou, a mãe tem que passar tranquilidade para a criança, até mesmo para que isso possa acontecer de um processo normal. Ela tem que entender que isso é normal. E eu tenho uma mamadeira aqui também, Alessandra, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha da melhor mamadeira para não ajudar, melhor fórmula, perdão, quando a mãe não tem leite, ela precisa dessas fórmulas, ela depende. Existe duas situações base. A primeira, quando a mãe realmente não tem o leite e ela precisa introduzir uma fórmula. E a segunda, quando a mãe começa a se desesperar com isso, né? Então, às vezes, é o pouco que ela tem, ela entra em desespero, porque ela quer fazer parte, amamentar, e aí ela tem que introduzir a fórmula. O que é uma fórmula, né? É um preparado com todas as vitaminas, nutrientes necessários para aquela fase da vida da criança. Mas aí, essa fórmula, ela não pode, de repente, substituir a alimentação que tá na época certa que precisa ser introduzida. Que começa a ser introduzida. Tá. O que é o ideal? O ideal é porque, assim, a fórmula ou o peito, ou o processo de amamentação, ela permanece e o processo de introdução também permanece de alimento. Então, a mãe, ela tem que se organizar. Organizar o quê?
o horário da fruta, talvez da manhã, da papinha da fruta, talvez meio da manhã é o horário da fórmula, no meio-dia o horário de uma papinha, à tarde. Então você tem que ter horário, a criança tem que entender. O pediatra pode ajudar nessa situação, o pediatra nutricionista também pode ajudar. É importante não entrar em pânico e não fazer aquela coisa... E assim, a fórmula, ela tem que ser prescrita mesmo, certo. ela tem que ser indicada. Eu não posso ir lá na farmácia, uma fórmula barata. Importantíssimo. Alessandra, obrigada por enquanto. Ela não vai embora não, ela vai ensinar a gente a fazer uma receita legal aqui para o seu filho e para sua filha, cookies de cacau ainda no programa de hoje. Mas agora a gente vai ver uma outra receita feita lá no Cevisa, mousse de maracujá, que você pode, inclusive, utilizar na introdução alimentar aí do seu filho. Pode? Vamos ver por que você pode. Olá, meu nome é Esther Ciamarella, sou nutricionista aqui do Cevisa e hoje eu trouxe uma deliciosa e nutritiva sobremesa para você. É uma mousse de maracujá funcional sem lactose. Vamos aos ingredientes? Para a receita vamos utilizar 2 xícaras de amêndoas sem pele. Depois disso nós vamos utilizar 3 unidades de maracujá, meia xícara de água e 2 colheres de sopa de açúcar demerara e 1 colher de chia, tá? Então, esses são os ingredientes para o creme, para a mousse. Depois disso, nós vamos fazer essa deliciosa caldinha aqui. Tá vendo que bonita? Então, essa caldinha é feita com 1 maracujá, a polpa de um maracujá, 1/4 de xícara de água, meia colher de sopa de amido de milho e 3 colheres de sopa de açúcar demerara. A gente vai pegar o amido de milho e nós vamos primeiro dissolver em água. Esse processo se chama slurry. E sempre que a gente vai trabalhar com amido de milho, para espessar algum creme, nós precisamos trabalhar com ele em temperatura natural ou fria. A gente nunca pode acrescentar o amido no líquido quente, senão ele vai empelotar. Depois de feito isso, é só nós acrescentarmos esses 4 ingredientes na panela e dar o ponto que ele vai formar exatamente esse creme aqui que eu vou mostrar para vocês. Então agora nós vamos fazer a mousse. Então eu preciso de um liquidificador. Eu vou acrescentar primeiro a polpa do maracujá e a água. A gente vai bater um pouquinho. E depois disso nós vamos peneirar. As sementes, gente, elas são muito nutritivas e elas agem como se fosse um vermífugo. Então você pode, depois que você usar essas sementes, você pode triturar e consumir as sementes. Bom, nós vamos guardar aqui. Agora, nós temos aqui, extraímos a polpa do maracujá. Nós vamos acrescentar aqui novamente. Vamos bater. E vamos acrescentar agora as amêndoas. São as amêndoas que vão servir de agente de ligação para a nossa mousse, tá? Então são elas que vão deixar cremosa. Depois disso nós vamos acrescentar o açúcar. E a essência de flor de laranjeira. Vou utilizar aqui 1 colher de café, só para dar um gostinho e uma essência assim mais delicada. Bom, agora, tcharam! Nossa sobremesa está quase pronta. Então agora eu vou pegar a chia, que é um alimento funcional, fonte de fibras, rica em ômega 3, ajuda no tratamento de ansiedade e depressão, fortalece a imunidade, também ajuda o nosso sistema cardiovascular, então por isso que é uma sobremesa, além de ser nutritiva, saudável, é também funcional. E a consistência, ela vai ficar com consistência de mousse após 4 horas na geladeira. Aí a gente vai acrescentar aqui em cima. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita.
Adorei, muito legal essa receita. É claro que se você não quer dar açúcar para o seu filho no primeiro, no segundo ano, ótimo. Você pode fazer essa receita sem açúcar, pode usar um pouquinho de uva passa. Fica a dica aí para você. E olha só, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai entender como a organização pode ser sua aliada na hora da introdução alimentar. E ainda hoje aqui você também aprende a fazer um cookie de cacau delicioso. É rápido, depois do intervalo a gente volta com mais informação de saúde para você. Até já!